Bom dia, bom dia! A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 11. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe destes poder sobre todo o homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifique-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me destes ao meio do mundo. Eram teus e tu confiastes a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois deles há palavras que tu me destes. E eles acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviastes. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles pertencem ao mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a este mundo. O Senhor Jesus nos ensina a olhar para o céu hoje, a viver a graça de olhar para o Pai. E Ele roga ao Pai por aqueles que deste a Ele, aqueles que guardaram a sua palavra. Então, querido irmão, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, quando nós desejamos ardentemente estar com Jesus, diante do que nós fazemos, do nosso trabalho, nosso dia a dia, nossa família, do nosso agir neste mundo, mas o nosso coração sempre está ligado a Deus, o nosso agir sempre está ligado a Cristo, o nosso falar, o nosso proceder sempre está buscando Jesus. Guardar a palavra de Deus é você viver dia a dia com ela. Sabe, irmãos, o que mais entristece um coração é quando você vê pessoas fazer um acampamento, viver um encontro com Deus, e ela sai de lá e ela abandona o querer de Deus. Abandona o querer de Deus como assim? Tem um despertar lá. Aí eu venho para o mundo, eu começo a viver as coisas do mundo e a querer somente as coisas do mundo, bebedeira, orgias, e esquece do céu, esquece de olhar para Deus, esquece de olhar para a verdade. Não, eu tenho que viver minha vida, eu tenho que curtir, dando mau exemplo, dando contra-testemunho, vivendo a regalias, e aí vai lá, comunga, vive uma fantasia espiritual, aonde que não vive a graça de guardar a palavra de Deus. Quando ele pede para você não se embriagar, a palavra diz, não se vos embriagueis. Deus não quer que nós nos embriaguemos, que estejamos lúcidos, porque senão a gente não vai saber o que a gente fez. Vou dar um exemplo. Se você bebeu tanto, você encheu tua cara, e você fez, bateu um carro, matou uma pessoa, você estava lúcido? Não, você nem sabe o que você fez. Então, mas você está consciente de que você poderia ter feito isso? No aviso de Deus, não quero que vos embriagueis, não quero que esteja ilúcido, que você esteja sóbrio. Então, querido irmão, que esta palavra vem trazer para nós direcionamentos de guardar a palavra de Deus, de estar com Ele. Às vezes nós estamos junto na igreja, estamos ali, mas não estamos guardando a palavra dele. Nós não fazemos parte desse redil do Senhor. Quando ele tem uma palavra que ele diz lá, ó. Quem é Senhor, Senhor, eu sou aquele que pregava em teu nome e falava em teu nome. Ele fala, faça-te mim servo mal. Não te conheço? Por quê, irmãos? Porque nós não guardamos a palavra de Deus. Então, quantas pessoas eu vejo assim, irmãos, tem coisas que me deixam até triste, entristecido. Porque assim eu vejo pessoas que vão para um retiro espiritual para poder ter mudança de vida. E quando chegam lá, encontram pessoas que talvez de ajudar a pessoa a sair do caminho das drogas, sair do caminho do álcool, oferecem bebida depois, né? Está ali como líderes, estão à frente e oferecendo cachaça, oferecendo bebida. Sai de lá como tem a vida, não viveu nada, que não guardou nada da palavra de Deus lá. E aí oferece para aquelas pessoas que são, ai daqueles que faziam um dos meus pequeninos cair. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado também nesses
Cuidado com aqueles que são de Deus, né? Porque aqui Jesus ele roga ao Pai por esses pequeninos. Jesus roga aqueles que deram para ele. Então, irmão, rogar, é você amar, é você cuidar, é você zelar, é você guardar a palavra de Deus. E isso é muito importante para nós, servos, para quem está servindo no acampamento, quem está sendo líder, quem está lá à frente. Nós vivemos lá tantas graças maravilhosas, saímos de lá como se nada tivesse acontecendo e vivemos aqui orgias, bebedeiras, prostituição, e aí nós queremos estar lá à frente dando exemplo, mas a tua realidade é outra. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado com a graça que você está deixando passar no vão das tuas mãos. A água do Espírito Santo é assim. Nós abrimos a mão, nós deixamos ela escorrer. Então, quando nós fechamos a mão e se banhamos dela, nós deixamos que a graça aconteça, mas nós temos que ter atitude cristã. Temos que ser verdadeiros, meu irmão. Eu luto muito para isso. E eu rezo, eu peço muito pela minha família. Até então, eu luto hoje pela minha família para ter bons amizades, bons amigos. E quando a gente vai para a igreja e você leva teus filhos para ir para a igreja e ela encontrar bons amigos lá, e ela encontra, através de bons amigos, encontra influenciadores para beber, isso aí desanima o coração de qualquer um. Mas eu sempre falo para os meus filhos que você vai na igreja por causa de Jesus Cristo. Mas eu estou dando um recadinho para você, meu irmão. Para você, minha filha, que está ali na frente do altar, que está ali incentivando os outros a beber. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com as tuas atitudes. Você talvez vai levar pessoas a amar Jesus, você está levando as pessoas a amar o capeta. Porque você leva a pessoa a beber. Você leva a pessoa a ir para o inferno. E aí depois vem querer dizer... que eu estou à frente com Jesus, eu estou guardando a palavra dele. Querido irmão, por que eu estou falando isso? Porque nós temos que olhar para o céu, nós temos que olhar para as coisas de Deus, nós temos que viver neste mundo olhando para as coisas de Deus. Jesus nos ensina a olhar para o céu, a guardar a palavra dele no nosso coração. O diário bíblico diz assim, para viver, observe como Jesus não nos deixa na ignorância, revelando-nos aquilo que é mais necessário para alimentar a nossa vida espiritual. Para vivermos uma relação profunda com Ele, precisamos ser alimentados pelo desejo do céu. É Ele que nos ensina que o céu consiste em conhecer Deus unitrino. Na Bíblia, esse conhecimento não é somente teórico, mas fonte de uma relação amorosa com Ele. Então, queridos irmãos, se eu quero ter uma relação amorosa com Deus, se eu quero caminhar com Deus, aí eu faço de conta que tudo aqui é oba-oba. Eu vou para a igreja, é oba-oba. Eu vou para um retiro espiritual, é oba-oba. Quantas pessoas vivem isso? Queridos irmãos, temos que se alertar, temos que abrir nossos olhos. O Jesus nos ensina a olhar para o céu, ter uma conversa digna com Deus. Sabe, quando a gente, eu me cobro muito isso, quando eu me pego assim muito no trabalho e pouco na igreja, quando eu me pego assim a viver as situações assim, falta de mais contato com retiros, ajudando na igreja, servindo, eu me cobro isso, mas eu tenho um cuidado muito grande de cuidar aquilo que Deus me deu para cuidar, que é o meu sacramento do meu casamento, é os meus filhos, é uma luta, porque o mundo vem para destruir, roubar e matar. Então o pai tem que vigiar, o pai tem que estar ali sobre. Então assim, eu tenho que ter esse discernimento. E por isso que eu estou falando, irmãos, tem coisas que estão me revoltando de coração. De coração, estou falando, igreja, abre os olhos. Acampamento da Igreja Católica, abre os olhos. Acampamento está deixando a desejar, por quê? Está oferecendo lá coisas boas, mas aqui fora estão oferecendo coisas ruins, estão fazendo falsidade. Estão vivendo uma coisa lá dentro e aqui fora estão oferecendo outro. Estão oferecendo bebida, estão oferecendo para ir nas orgias, estão oferecendo para ir em tantos lugares, menos na igreja. E tem pessoas que precisam ser convocadas para ir para Deus. É olhar para o céu, irmão. Por isso que Jesus nos convida a olhar para o céu. Eu estou falando aqui, eu estou pedindo com todo o coração, você que serve no acampamento, você que é um líder, você que busca a graça, você leve as pessoas a olhar Jesus. Não leve as pessoas a olhar a cerveja, não leve as pessoas a olhar um boteco, a uma distribuidora, a encher ali a bufunfa de cachaça e ainda postar em grupo de WhatsApp, né? Eu como líder postando no grupo de WhatsApp, vamos tomar uma, vamos beber, vamos... O que nós estamos vivendo, irmãos? O que nós estamos vivendo dentro da nossa igreja? O que nós queremos com isso? Um relacionamento com o céu ou um relacionamento com Jesus? Um relacionamento com aquilo que nós vivemos lá, de fato, dentro do acampamento? Ou nós estamos querendo viver aqui fora como se nada tivesse acontecido? Abre os olhos.
Abra os olhos, meu querido. Abra os olhos, minha querida. Abra os olhos, Igreja de Cristo. Abra os olhos, acampamento da Igreja Católica. O que nós estamos vivendo nesta realidade é uma falsidade. Quantas pessoas estão vendo e estão deixando de seguir? Quantas vezes nós vivemos aí 6.000 pessoas fazendo acampamento e você tem 300 lugares dentro da igreja e tem banco vazio? Tem algo de errado acontecendo, irmão. É contra testemunho. É contra testemunho, talvez de unir e convidar para ir para a igreja, está convidando para ir para boteco, não convidando para ir para distribuidora. Eu quero que chegue até você justamente isso. Porque eu tenho uma filha, eu tenho filhos, e eu levo eles para buscar Deus, não levo eles para buscar boteco nem distribuidora. Então tome cuidado com o que você anuncia, porque eu sou um pai que luto pelos meus filhos, e eu quero que os meus filhos e minha família olhem para o céu, olhem para Jesus, olhem para Deus, e tudo que eu busco dentro da minha casa é experiências com Deus, é experiência com a graça, é experiência com Jesus. E neste momento eu quero fazer essa oração com todo o meu coração, clamando a Deus, que Ele venha colocar a mão poderosa dEle sobre todas essas situações que tem vivido dentro da nossa igreja errado, que tem vivido contra testemunho errado, com pessoas que talvez nós pregamos, Senhor, dentro da Tua igreja, que nós temos que ter boas amizades. Nós pregamos, Senhor, dentro da Tua igreja, que nós não devemos incentivar ninguém a ir a um boteco, nós temos que levantar ele, nós temos que erguer ele do chão. Nós pregamos, Senhor, dentro da Tua igreja, que o viciado, o drogado, ele tem que ser acolhido, amado, e tem que ser apresentado para Ti, Jesus. Por isso eu quero, Senhor, neste momento, apresentar todas essas situações adversas, mas que nós possamos começar a olhar para o céu, nós possamos olhar para a Tua boa ação, Senhor. O Senhor vai modelando o coração de todas as pessoas que estão vivendo um caminho inverso, contrário, contra testemunho, e que abra os olhos neste momento, que o Teu Espírito Santo visite, Senhor, nessa novena que fazemos dentro da igreja, pessoas que estão ali fazendo novena, mas sai dali e vai para o boteco, sai dali e vai encher a cara de cerveja, Senhor, vai se embriagar, e ainda quer dizer, Senhor, que estão dando bom testemunho, Senhor, neste momento, que o Teu Espírito Santo visite essas pessoas, e derrame a graça no coração do entendimento, do discernimento, da graça na vida de cada um, Senhor, que o Teu Espírito Santo conduza. E agora, Senhor, eu volto para mim, para o meu coração, que tire todas essas incertezas do meu coração. Tire todas essas situações que vêm de encontro, Senhor. Que fere o meu coração como pai, que eu luto pelos meus filhos. Como pai que luto para estar lá, Senhor. Porque o Senhor sabe como que é um coração. Quando ele começa a arder ao contrário. Quando ele começa a ter situações erradas. E a gente começa a se irar com as coisas erradas. Eu peço a mansidão no meu coração. Para que eu possa estar diante de Ti, Senhor, servindo e dando bom testemunho. Que eu não seja um contra-testemunho. Que eu não seja um contra-testemunho dentro da Tua igreja, meu Senhor. Que eu possa olhar para o céu, Jesus. Que eu possa olhar para aquilo que o Senhor quer de nós. Que eu possa anunciar a Tua palavra com o meu gesto, com as minhas atitudes, Senhor. E não dar contra-testemunho nessa vida. Mas eu peço, Senhor, que eu quero estar no céu contigo, Jesus. Cuida de nós. Eu rogo pela Tua igreja. Eu rogo pela minha família. Eu rogo pela minha casa, Senhor, diante de Ti. Leve-nos para o céu, Senhor. Leve-nos para a Tua graça. Liberta de todas as coisas erradas, Senhor, que é contra a Tua vontade, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero rezar esse Pai Nosso e 3 Ave Maria por todas aquelas pessoas que estão dando contra-testemunho e por todo o acampamento, por toda a renovação carismática, por toda a Igreja de Cristo. Em especial pela minha família. Liberta os meus filhos dos vícios, das drogas, do álcool, de tudo que é vício, Senhor. E dai-nos a graça da Tua presença na minha casa. Liberta o meu coração dos erros, liberta o meu coração do pecado. Mas dai-me a graça da Tua presença na minha vida, Senhor. Rogue por mim, Jesus, para que eu possa olhar para o céu. Rogue por mim, Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado